Então, ó, 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 1. Vamos ler o 1, o 2 e o 3. Todos já encontraram? Podemos ler? Vamos ler com toda reverência. Pode ser sentado também. Com reverência também, dá para ser sentado, né, irmãos? Já que vocês estão sentados? Então vamos lá. Diz assim, ó. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 1. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Versículo 2. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais. Pois, havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Irmãos, preste atenção aqui. O título para essa mensagem, eu estava pensando, né? Trocando o mingau pelo mocotó. Porque ele fala do leite e do alimento sólido, né? E aí Paulo vai falar sobre dois tipos de pessoas. Que dois tipos de pessoas são essas? E quais desses dois tipos a gente se encaixa? Uma reflexão para nós também. Ele vai falar de dois tipos. Um tipo de pessoas que ele considera espirituais. E esses espirituais, ele está se referindo a pessoas maduras, espiritualmente falando. E ele também vai dizer das pessoas carnais ou infantis. Tem alguém que tem alguma tradução diferente disso? Ele vai chamar que os carnais ou os infantis são crianças em Cristo. Mundanos. Então vai depender da tradução. Quando ele fala de espirituais, ele está se referindo a pessoas maduras. Quando ele fala de carnais, ele não está dizendo que a pessoa que é carnal, ela é do diabo. Ele está dizendo que a pessoa carnal, ela é infantil em Cristo. Ela não amadureceu em Cristo. E a pessoa, irmãos, ela pode ser madura em uma área da vida ou em algumas áreas, mas em outras não. Ela pode ser infantil em alguma área da vida, em algumas áreas da vida, já que a vida tem várias áreas, né? E ela pode ser madura em outras. Então o apóstolo Paulo separa essas pessoas entre os espirituais, que são maduros, ou os carnais, que são infantis. Tudo bem. Observe que tanto a maturidade, tanto a espiritualidade de alguém, quanto a infantilidade ou a carnalidade, ela pode ter níveis. É muito difícil a gente falar, não, fulano é carnal, é como em tudo. Pode ser que não. E pode ser que esse nível de carnalidade seja alto ou baixo. Então, por exemplo, o que é a pessoa carnal? E mais na frente ele vai determinar. Quanto mais longe das características de Cristo, mais carnal. Quanto mais próximo das características de Cristo, mais espiritual. Então, esses dois tipos de pessoa, uma pessoa pode ser as duas coisas. Ela pode ser em algumas áreas da vida madura, e ser espiritual, em outras áreas da vida
pode ser carnal e infantil. E ainda uma mesma pessoa, comparando com outra, ela pode ser menos carnal do que outra. Ou ela pode ser mais carnal ou mais infantil do que outra, dependendo da área da vida. A mesma coisa é a espiritualidade. Tanto é que uma pessoa espiritual, ela pode ser cada vez, não tem nível que você chega e fala, pronto, alcancei, agora eu sou uma pessoa espiritual e consegui ser espiritual em todas as áreas da minha vida. No nível máximo. Não tem um nível máximo. Mas a gente sabe que tem uma evolução. Então nós podemos identificar, Mariana, se puder botar Maria no colo, para ela não ficar, ou algumas cadeirinhas para ela, né, Mariana? Me ajuda aí. Então o que acontece? Também na espiritualidade, pode ter a pessoa mais espiritual do que outra, menos espiritual do que outra, mais carnal do que a outra. Então a gente pode ser, ao mesmo tempo, espiritual em algumas áreas da nossa vida e carnal em outras. Uma mesma pessoa. Então, a espiritualidade ou a carnalidade ou o mundanismo, que algumas traduções também falam, é a pessoa que é do mundo nessa situação. Porque o infantil em Cristo, ou carnal, também é mundano. Então são sinônimos. Carnal, crianças em Cristo, pessoas mundanas, são sinônimos. Contrário à espiritualidade e à pessoa que é madura. Então, tanto a espiritualidade quanto a carnalidade, elas têm seus níveis. O que a gente imagina assim, na pior das hipóteses? Quando a pessoa se converte, antes dela se converter, é possível que o nível de mundanismo seja alto nela. O nível de carnalidade seja alto. Mas a conversão já mostra que existe algum nível de espiritualidade. Senão ela nem teria se convertido. Ou senão ela nem teria se aproximado de Cristo. Quando a pessoa não tem interesse nenhum pelas coisas de Deus, nós podemos entender que essa pessoa não é uma pessoa espiritual em nenhum nível ainda. À medida que ela vai buscando as coisas de Deus, se aproximando, porque antes dela se converter, ela tem uma aproximação com Deus. É essa aproximação que leva ela a se converter. Se converter, vamos melhor dizer. Porque se converter também é um processo complexo, né? Às vezes a gente pode passar 10 anos na igreja e não ter se convertido. Vamos corrigir. A pessoa que decide entregar a vida dela para Jesus. Falou, agora eu vou andar com Cristo, eu vou frequentar a igreja, vou fazer parte da igreja. Pronto, é isso que eu quero dizer. Porque se converter é um processo, né? Mais demorado. Entregou sua vida para Jesus, ou aceitou Jesus. Essa situação já demonstra que a pessoa tem alguma espiritualidade. Porque se ela não quiser nada com Deus, provavelmente ela não tem nenhuma área da vida dela que seja espiritual, e aí ela ainda está lá, ainda é carnal, ainda vive no mundanismo. Ok? Muito bem. Então, o primeiro passo, irmãos, é que a gente precisa ter essa consciência. E eu creio que todos nós, que temos Cristo como nosso referencial, desejamos ser pessoas espirituais e desejamos ser pessoas maduras. E o primeiro passo é a gente entender o seguinte, o que falta para me melhorar a minha espiritualidade em algumas áreas? Ou o que eu tenho que deixar de fazer ou começar a fazer para mim diminuir a carnalidade, o mundanismo em mim? E a gente precisa fazer essa reflexão. Olha, eu quero ser mais espiritual na minha vida financeira, nos meus relacionamentos, nas minhas práticas espirituais, na minha convivência com as pessoas, no meu ambiente de trabalho. São áreas da vida, né? E aí o apóstolo Paulo vai nos apresentar, irmãos, evidências irrefutáveis. O que é algo irrefutável? Que não dá para a gente contestar.
A gente pode até não concordar. Tem todo o direito de não concordar. Mas você há de convir comigo que um cristão costuma concordar com o que está na Bíblia, né? É errado a gente querer que alguém que não é cristão concorde com tudo que está na Bíblia. Porque se ele concordar, ele é cristão também, ué. Mas às vezes a gente tem uma pessoa que não é cristão que concorde. Aí tem algo errado. Mas o cristão há de se concordar. E Paulo apresenta aqui para nós evidências que são irrefutáveis. Então vamos lá para as evidências. No versículo 3, né? Eu vou ler nessa tradução que está aqui no telão, que diz assim, ó: porque ainda sois carnais. O que o apóstolo Paulo, qual foi o parâmetro? O que ele usou para medir a carnalidade da pessoa ou das pessoas? Aí ele diz assim, ó: pois havendo entre vós inveja. Então inveja para o apóstolo Paulo é sinônimo de carnalidade, infantilidade de Cristo, mundanismo. Qualquer uma dessas traduções vai existir na Bíblia. Inveja. Depois ele vai falar de contendas. Depois ele vai falar de dissensões. Algumas traduções, a palavra no lugar de inveja vai ter ciúmes, no lugar de contendas vai ter brigas, e no lugar de dissensões vai ter discórdia. Alguém tem alguma outra palavra que eu não citei aqui na sua tradução? Pronto. Então nós resumimos aqui, segundo o apóstolo Paulo, quais são as evidências de alguém que é carnal. Muito bem. A inveja talvez seja o mais difícil de discernir aqui. Por quê? Observou que quem fala da inveja, a pessoa normalmente fala da inveja do outro, nunca fala da inveja dele. Normalmente, se você ouvir alguém falando de inveja, é o fulano que é invejoso. A inveja é um sentimento muito difícil de identificar em nós mesmos, mas é muito fácil de identificar nos outros. Então, quando a grande maioria dos casos, aliás, talvez 99% dos casos, que você ouvir alguém falando da inveja, ela não está falando da inveja dela, ela está falando da inveja de alguém. Ou vocês conhecem alguém que quando fala da inveja, fala: ô fulano, eu estou triste comigo, eu estou triste, eu tenho que largar essa mania de invejar os outros. Já conversou com alguém que falou isso? Pode acontecer, mas normalmente não é assim. Normalmente é alguém que tem inveja de alguém, né? A inveja é um pouco mais difícil, mas os ciúmes talvez seja mais fácil de ser. Agora, a pessoa é briguenta, há uma confusão, essa é mais fácil. Tem como contestar? A confusão é mais fácil. A discórdia, a briga é mais fácil. Aí veja, se você gosta, vamos corrigir a palavra, vamos expressar melhor, né? Se alguém gosta de briga, e você fala assim: fulano, eu acho que você está brigando demais, ou você está arrumando briga, a Bíblia diz que isso é ser carnal. A Bíblia diz que isso é ser mundano. Provavelmente a pessoa vai dizer: não, fulano. Mas ela quer dar uma justificativa. Eu só briguei porque fulano fez isso. Quer dizer, a culpa de eu brigar não é minha. É do outro que me motivou a brigar. É do outro que me motivou a discutir. A gente pode ter muitas razões pelas quais a gente briga. Não, só estou brigando porque eu falei uma, falei duas, falei três e a pessoa não me ouviu. Aí eu tive que brigar. Nós vamos ter motivos. Não, tive que brigar porque fulano não se importa, fulano não se enxerga. Não, tive que discutir por conta disso. Acontece que a Bíblia não nos dá uma opção para dizer, pode ter dissensão, pode ter contenda, pode ter inveja se você tiver motivo. Está falando isso aqui? É a mesma coisa daquela pessoa que fala assim: Deus me perdoe, mas eu
Quer dizer que se ela falar na frente, Deus me perdoa, vai pecar. Está liberada. É assim que a Bíblia ensina? Parece que é. Tem gente que, Deus que me perdoe, mas fulano, aí começa. Não há essa opção, irmãos. A gente pode ter bons motivos para brigar. A gente pode ter bons motivos para gerar discussão, contenda e inveja. Acontece que todos os bons motivos que a gente tiver, ainda assim, vão demonstrar o nosso nível de carnalidade e de mundanismo. Então, se a gente não conscientizar disso, a gente não sai disso. Se alguém, né, irmão? Se alguém é o tipo de pessoa que ela faz contenda, ela tem inveja, ela tem ciúme, ela briga e acha que está no direito, como que ela vai mudar? A Bíblia está dizendo que essa pessoa é carnal e é mundana. Aí nós temos duas opções. Ou a pessoa entende que aquilo não é bom para ela, porque o que Deus espera é que ela seja espiritual, e ela entre num processo de mudança, ou ela entenda que realmente ela está fora. Ela pode estar na igreja, ela pode dizer que é cristã, ela pode dizer que Deus ama ela, que Deus conhece o coração dela, mas ela está sendo carnal e mundana. Aí eu pergunto, existe espaço para conquistar a salvação se a pessoa não deseja deixar de ser carnal e mundana? Eu acho difícil. A não ser que o céu seja para os carnais e para os mundanos também. Eu acho que não encaixa. Eu acho que não dá espaço. Se tiver um anjo com um livro e o nome da pessoa que estiver escrito lá no livro, ela sendo carnal e mundana, então a porta não é mais nem estreita. Aliás, ela não é larga, ela não tem nem porta. Todo mundo entra. Aí nós vamos ter que admitir que o céu, de fato, é para todo mundo e o inferno não é mais para ninguém. Então é uma reflexão para nós. E aí o ponto é, em que momento eu arrumo contenda? Em que momento eu arrumo discussão? Em que momento eu arrumo a inveja, a discórdia, a briga? Estou disposto a mudar ou não? Essa é uma reflexão para nós. Porque alguma coisa nos faz a gente brigar, irmãos. Alguma área da nossa vida a gente é motivado. Por isso que eu digo, no culto de domingo não vai ter um ambiente para te motivar a isso. Mas pode ser que no ensaio tenha, no evento tenha, no trabalho tenha, em casa tenha. E a gente tem que entender que qualquer justificativa que nós possamos dar não é suficiente para que a gente não entre no caminho de quem é carnal e quem é mundano. Uma outra coisa. É possível, aí se tratando da igreja, é possível que na igreja só tenha pessoas espirituais em todas as áreas da vida? Eu acho que não é possível em nenhuma situação ter só pessoas espirituais em todas as áreas da vida. Não dá. Em algum momento a carnalidade vai se manifestar. E o lado bom é que se a carnalidade se manifestar, tem como a pessoa ver e corrigir. Então não dá para a gente esperar que as pessoas sejam espirituais sempre e em todas as áreas. Deve ser o nosso objetivo individual. Por que no trabalho tem discussões contínuas? Certamente, porque nessas discussões vai ter pessoas carnais e mundanas. E é muito desagradável estar lá eu, no meio da confusão, a origem ou o alimentador da confusão, que deseja ser espiritual, fazer parte dessa confusão. É incompatível com o meu estilo de vida que eu quero. Então eu preciso colocar a mão na cabeça e pensar, poxa, eu tenho que mudar. Minha atitude precisa mudar. A pessoa que quer ser espiritual, serve a Deus, quer ser espiritual, mas no colégio ou em casa, ela é uma pessoa briguenta, que arruma contenda, discussão. É uma área da vida que precisa mudar. Talvez
segundo o apóstolo Paulo, naquela área a pessoa está sendo carnal e tudo. Nós temos condições de fazer uma reflexão sobre isso. Às vezes, é no relacionamento familiar, entre o cônjuge, entre os filhos, e vai entre os irmãos. Pode acontecer, porque é comum que isso aconteça. Mas nós que queremos ser espirituais, precisamos avançar. Quando que deixamos de ser carnais ou mundanos e passamos a ser espirituais? Então lembra, isso é por área, né? Pode ser que tenha área e muitos de nós já alcançamos, somos espirituais, lidamos bem com a situação. É claro que nós vamos analisar áreas que nós ainda não estamos com esse nível de espiritualidade que a gente gostaria. Quando que isso acontece? No meu ponto de vista, o primeiro passo é a gente ter a ciência, é a gente ter a consciência, é a gente ter informação. Então hoje, se você não sabia disso, você está sabendo. É o primeiro passo, é saber, é ter informação. O segundo passo é decidir mudar. Porque pode ser que você fale, não, eu sou assim. Quem quiser me aguentar, que me aguente, nem Jesus agradou todo mundo. Aí começa também a justificativa. Nem Jesus agradou todo mundo, vou agradar. Quem quiser gostar de mim, gosta do jeito que eu sou. Tem hora que eu falo mesmo, quem quiser achar que eu estou brigando, que acha. Quem quiser pensar que eu estou discutindo, que eu estou ciumando, que eu estou com inveja. A pessoa tem esse caminho. É o caminho de quem não quer mudança. Infelizmente, irmãos, se a gente quiser conviver bem com as pessoas, a gente tem que entender que vai ter pessoas assim. Elas não vão mudar. Vou dar 2 exemplos para vocês. Conta-se uma história do sapo e do escorpião. Houve uma enchente, o sapo sabe nadar, escorpião não. O sapo então ia atravessar o rio, ia para um lugar seguro. O escorpião falou, compadre sapo, me leve nas suas costas para eu não sei nadar, se eu ficar aqui eu vou morrer afogado. O sapo falou, eu não. Depois tu me ferroar, morre eu e morre tu. Não, fica aí, dá outro jeito, arruma um pedaço de pau, eu vou nadar aqui. O escorpião insistia, compadre sapo, não me deixe aqui, por favor, tem misericórdia. Você não é uma pessoa boa, não? Você não é de Deus, não? Você não disse que é cristão, compadre sapo? O sapo começou a amolecer o coração. E o escorpião, então, depois de amolecer o coração, a área sentimental vai para a racional. E por outro lado, se eu lhe ferroar, vai morrer você, vai morrer eu, nós vamos perder. O que adiantou? O sapo, então, convencido, falou, faz sentido, né? Faz sentido. Então tá bom, monta aí nas costas. Montou nas costas, lá vai o sapo atravessando o rio. No meio do rio, o sapo aferroado. E o sapo vira para trás e fala, compadre escorpião, você não falou que não ia me ferroar? E o escorpião falou, me desculpa, mas é a minha natureza. Irmãos, por incrível que pareça, algumas pessoas não vão deixar de mentir. E elas vão viver a vida toda na igreja. É duro, né? Algumas pessoas vão ser infiéis. E elas vão viver a vida toda na igreja e não vai abandonar a traição, não vai abandonar a mentira, não vai abandonar a briga, a contenda. Infelizmente, a pessoa teria uma natureza e cabe a nós suportá-la. Que aí é parte do joio do trigo. Agora, não é porque isso seja uma verdade que a gente não vai lutar contra. Tomara que essa verdade não seja a sua, nem a minha, mas ela vai ser em algum momento para alguém. Aquelas pessoas que falam, meu Deus, mas fulano tem 30 anos na igreja, 30 anos, e fez uma coisa dessa. Vai acontecer, infelizmente. A única coisa que a gente pode pensar, irmãos, é, eu quero ser essa pessoa que nunca
nunca vai mudar. Vou estar na igreja, eu vou ter a cara de crente, eu vou me vestir como crente, eu vou falar como crente. Mas em algum momento a minha ação vai ser carnal. Se vocês têm pode ouvir o áudio que eu mandei, o hábito faz o longe. Fala disso. Às vezes a pessoa, antigamente, irmão, quando a gente viu uma mulher com vestidão, sem maquiagem, com cabelão, a pessoa dizia, eita, ali vai uma serva de Deus. Olha qual era a característica para ser uma serva de Deus. Eu não sei o que botou isso na nossa cabeça, porque nem a Bíblia chama que isso seria uma característica para definir se a pessoa é de Deus ou não. Se ela é espiritual, se ela é carnal. Mas a gente tinha isso na cabeça. Não, o homem, rapaz, não veste bermuda para nada. É só a roupa social, terno e gravata, e para tomar banho de calça social, dobrada até aqui, a blusa social quando nunca dobrada. E entra no rio porque é uma santidade. Eu não sei aonde a gente aprendeu que isso é santidade. Pelo menos na Bíblia não tem. Eu nunca achei. Mas a gente começou a definir a pessoa pelo exterior. Se o exterior definir alguém, o que ia acontecer com o interior? Se estragar. O que nós estamos falando aqui? Está no interior ou está no exterior? É no interior. A contenda surge do interior. A dissensão, a inveja, ciúme, briga. E às vezes a gente simplesmente julgava mal. Tudo bem, o exterior faz parte do estilo cristão, mas ele não consegue definir nosso caráter. Definir não, mas faz parte, tudo bem. É coerente, né? Que a pessoa se comporte, se vista como tal. É coerente, mas não dá para definir. A outra história que eu vou contar para vocês tem na Netflix sobre o Schumacher. A história do Schumacher. Quem gosta de Fórmula 1 vai lembrar, Schumacher, depois do Ayrton Senna, foi ele. Várias vezes campeões do mundo. E no documentário, fala, claro, do atleta, né, do piloto, que ele foi fora do comum desde o início, pela dedicação, pelo esforço, o carisma que ele tinha com a equipe, o cuidado que ele tinha com os mecânicos, com toda a equipe, o pertencimento. Era uma pessoa fantástica, mas tinha um defeito. Ele não tinha humildade para reconhecer quando errava. E aí várias pessoas que correram com ele, que fazem parte do documentário, falaram a mesma coisa. E teve uma ocasião que mostra um vídeo que ele bate no piloto e ele diz que o piloto que bateu nele. E depois que mostra o vídeo de toda a equipe dizendo que foi ele que bateu, ele dizia, eu não vejo por essa forma. E ele era o tipo de pessoa que nunca pedia perdão. Ele nunca admitia que estava errado. Esse documentário fez eu pensar numa coisa. Ninguém quer conviver com alguém que nunca admite que está errado. Ninguém quer conviver com alguém que, mesmo todas as provas, a pessoa não admita que esteja errado e nem peça perdão. É ruim conviver com uma pessoa desse tipo. Mas ele tinha tantas qualidades boas que esse defeito não atrapalhou de no todo ele ser uma pessoa boa. Agora eu vou dizer para você, quem que suporta alguém que não tem qualidade nenhuma, mas tem esse defeito? Ninguém quer estar perto. A pessoa já não tem qualidade nenhuma, ainda não pede perdão, não reconhece que está errado, quem quer estar perto? Isso fez eu pensar uma coisa. Todos nós temos defeitos. Uns mais, outros menos. Né? Todos nós. Todos nós temos qualidades. Um mais e outros menos. Então, qual é o segredo aqui desse exemplo? Tenha muitas qualidades. Porque quanto mais qualidades a gente tiver, menor se torna o nosso defeito. Menor se torna. Eu convivi com um chefe que era extremamente chato, mas ele tinha tantas qualidades, que eu gostaria que ele fosse meu chefe a qualquer momento de novo. Agora, o ruim é quando a gente não tem quase qualidade nenhuma, mas também tem defeito. Aí é um problema. O que Paulo está nos
reflexão é: o nosso desejo como cristãos é deixar de sermos carnais e mundanos nas áreas que somos carnais e mundanos. Porque nas áreas que você já é espiritual, está ótimo. Exemplo. Vamos falar do exemplo do dízimo. A pessoa devolve o dízimo com alegria, ela oferta. Ela sabe que ela é contenedor da obra de Deus. É uma atitude espiritual. Mas tem crente que não dá nem dízimo, nem oferta, e ele acha um bocado de razões para fazer isso. No meu ponto de vista, não é ser espiritual. É a pessoa vive. Tem gente, por exemplo, que se relaciona com várias pessoas fora do casamento. Mas ele dá o dízimo. Ele evangeliza. Ele é uma pessoa extremamente sincera, apesar do estilo de relacionamento que ele tem, amoroso. Trocar de parceiro 2 vezes no ano. Eu acredito que para essa área, segundo a Bíblia, a pessoa está sendo carnal e mundano. Mas não quer dizer que ele é todo carnal e mundano. Ah, pastor, e em relação à salvação, como é que fica? Eu não sei, ué. Não sei. Porque ele é tão bom numa área, mas e a outra? Eu acho que ele pode ter problema, mas quem sou eu para garantir alguma coisa? Eu não garanto nem a minha. Nem o apóstolo Paulo garantiu que ele tinha alcançado alguma coisa. Mas é uma reflexão para nós. Então eu quero convidar a gente pensar, primeiro, ter a consciência disso. O que é ser carnal e o que é ser mundano. Segundo, decidirmos mudar. E o terceiro, começarmos a mudança. Começarmos a mudança. Que atitude nós vamos tomar a partir de hoje para aquela área que estamos sendo carnais deixarmos de ser? Que atitude? E aí, para nos ajudar, vamos para os textos bíblicos. Agora sim, Larissa. Vamos começar lá com Gálatas capítulo 5, versículo 22. E aí, se você quiser ir marcando na sua Bíblia, fique à vontade. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Gálatas capítulo 5 fala das obras da carne e dos frutos do Espírito. Paulo separa dizendo que a carne não tem fruto, mas tem obra. O Espírito tem fruto. Então, frutos do Espírito e obras da carne. Obviamente que as obras da carne foi o que... Vamos voltar. A gente complementa o que o Paulo falou lá em Gálatas, né? Vamos voltar aqui alguns versículos, Larissa. Gálatas 5, 22. Em vez de ir para o 22, vamos para o 16, que a gente lê as obras da carne e depois lê os frutos do Espírito. Então, olha só. Digo, porém, andai em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então, veja, abrindo um parênteses aqui. Quando eu decido ser espiritual, é um caminho oposto a ser carnal e mundano. É um conflito, é uma guerra. Não é confortável, não é fácil. A gente tem que entender isso. Não vai ser fácil, não vai ser confortável, pode demorar, porque é uma briga entre um e outro, tá? Muito bem, continuando. Versículo 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não está debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são. Ele vai repetir as 3 e mais algumas, né? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas,
homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Bom, se a pessoa então entendia que algumas áreas que ela era espiritual, mas outras ela cometia isso, que poderia ir para o céu, eu acho que eliminou aqui a possibilidade. Paulo está dizendo que não dá para herdar o reino do céu. Veja, não é um ponto de equilíbrio, mas eu faço muitas coisas espirituais, logo eu também posso fazer um pouquinho de coisas carnais, porque Deus vai pesar na balança. A balança de Deus não vai funcionar dessa forma. O ideal é que a gente abandone tudo isso para nos tornarmos espirituais diante de nossa salvação. Aí sim, o versículo 22 ele vai dizer: o que é o versículo 22, irmãos? É o combate às obras da carne. Como que a gente combate as obras da carne? Como que a gente deixa de ser carnal mudando para ser espiritual? Vamos lá. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz. Gozo pode ser alegria em alguns trechos, né? Paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, também andemos em espírito. Então a gente combate as coisas da carne com os frutos do Espírito. Então quem deseja brigar, arrumar confusão, ela muitas vezes tem prazer nisso. E ela vai ter que deixar de ter prazer nisso para ter prazer na apaziguar, trazer a paz, evitar contenda, evitar briga. Aí ela começa com uma atitude espiritual e vai abandonando a atitude carnal. Isso pode ser um processo também, pode ser um degrau. Vamos para frente. Efésios 4:2. Alguém podia pegar um pouco de água para mim, por favor? Efésios 4:2. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Como é que a gente se torna espiritual, irmãos? A gente se torna espiritual quando a gente decide suportar aquela situação ou aquela pessoa que nos faz brigar, nos faz ter contenda, ter divisões, e suportar como? Com mansidão, com humildade. Eu acho que é a coisa mais difícil que existe no mundo. Não sei se tem coisa mais difícil do que isso, mas pode até ter, mas certamente essa é uma das coisas mais difíceis do mundo. Principalmente quando a pessoa te instiga. Vamos supor que você não gosta de briga, você não gosta de confusão, mas se a pessoa pisar no seu calo, se ela for uma pedra no seu sapato, e você for instigado a fazer isso, nessa hora a gente vai precisar suportar em amor, em humildade e mansidão. Então a gente tem uma ferramenta, a gente tem um caminho sugerido para como a gente se tornar espiritual. Está aqui a sugestão. É difícil, no meu ponto de vista, muito, suportando uns aos outros em amor. Talvez você diga, quer dizer que eu vou ser besta, é? Quer dizer que eu vou deixar todo mundo pisar em mim, é? Quer dizer que vão fazer de mim gato e sapato, vão fazer o que quer, vou ser bom, vou ser besta. Esse dia no trabalho, botaram um áudio lá, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, no final uma frase da Ana Maria. Não sei se ainda tem esse programa, mas tinha, o Mais Você, que de manhã ela falava uma frase. Aí a frase é: seja grato e deixe de ser besta. A frase, né? E aí o pessoal compartilhou o áudio e eu falei: ó, eu acho que grato é uma coisa muito boa, mas deixar de ser besta talvez não. Aí o pessoal: quer dizer que você quer ser besta?
E muitas vezes, irmãos, para a gente praticar isso aqui, é essa concepção comum que vai ter de nós. Vai ser essa. O pessoal vai chegar à conclusão, fulano tu é besta mesmo, né? Mas tu deixa alguém fazer isso com tu? Falou o que falou e tu ficar calado? É isso que o mundo vai pensar, não bate. Atribuições espirituais não encaixam na mentalidade de quem é carnal. É conflito. E aí a gente decide o que a gente quer seguir. Vamos para frente. Colossenses 3,12. Colossenses 3,12, ó. Revestimos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Olha que coisa interessante. Em algum momento da nossa vida, nós podemos assumir uma personalidade de alguém que é manso, de alguém que é humilde, de alguém que tem misericórdia, aparentar para as pessoas que somos assim, mas se isso não tiver entranhado em nós, em algum momento a gente não vai ser. É o primeiro passo, irmãos, está tudo bem. Poxa, eu vou fingir uma coisa que eu não sou. Eu não vejo por esse lado, eu vejo que você está tentando ser. É um caminho. Ninguém se torna, agora eu sou humilde, da noite para o dia. Dorme arrogante e acorda humilde. É difícil ser assim. Normalmente são processos gradativos. Uma atitude aqui, uma atitude ali. Em algum momento a pessoa pode achar, eita, fulano é humilde demais. Olha, fulano se veste de qualquer jeito, não está nem preocupado se andar arrumado. Fulano é muito humilde. Ó, fulano come de tudo, arroz e feijão com pão, né? Mas fulano é arrogante, só quer comida chique, comida fina. Não, fulano é humilde demais, anda a pé, anda de ônibus. Né? Que tem gente que não anda a pé, anda de ônibus, anda de carro. Cada um vai ter suas definições do que é ser humilde, do que é ser arrogante. Mas o que a Bíblia está dizendo para nós é que apesar de uma aparência, a aparência faz parte, mas ela não pode estar só. Ela pode estar só em algum momento. Olha só, você sabe que tem que ser misericordioso com alguém. Pensa que isso é um processo. E você fala assim, mas fulano não merece. Não, fulano não merece. Eu vou fazer isso contrariado. Eu vou ajudar. Contrariado. Com raiva. Porque fulano não merece, mas eu vou. Você foi misericordioso? Foi, irmão. É o primeiro passo. Não dá para a gente exigir tudo. Quer dizer que a pessoa tem que ser, e no fundo do coração ela tem que desejar? Calma. Ela já deu o primeiro passo de ser contrariando a vontade dela. Ela avançou. Qual é o segundo passo? Agora você vai aprender a ser o prazer em ser. Pode ser pela obrigação. É o primeiro passo. Eita, eu vou ter que ajudar fulano. Não, por mim eu não ajudar. Não ajudar. Você não quer ajudar. Mas alguma coisa te força a fazer isso. Você vai lá e ajuda. Está errado? Não. É o primeiro passo. O segundo passo é quando você começar a ajudar com desejo de ajudar. É quando você começar a ser misericordioso e ter prazer em ser misericordioso. É um processo. Então começa. Faz mesmo sem querer, mesmo sem concordar. É um processo. Porque se você, mas eu não sei ser fingido. Irmãos, onde está esse pecado na Bíblia de fingir? Depois a gente pode conversar sobre isso se você me mostrar. Fingir para quem? Fingir que eu sou bom. Não precisa fingir que você é bom. Mas também não precisa falar para a pessoa que você não queria ajudar. Começa ajudando. É o primeiro passo. Depois, agora você vai ajudar com prazer. Porque quando você ajudar com prazer, você precisa falar? Ó, fulano, estou ajudando, mas é com o maior prazer. Precisa? Não. E também precisa falar quando você estiver ajudando sem prazer nenhum. Ajudar é o primeiro passo para a mudança. Uma atitude de misericórdia, uma atitude de bondade, uma atitude de mansidão. Ainda que você não seja. E aí você evolui para se tornar isso à medida que você pratica. Agora, se você nem praticar, eu acho que você está mais longe.
Eu acho que a pessoa vai estar mais longe, porque ela nem pratica. E ela não pratica porque, porque eu não sei se é falso. Tá bom. Então você só vai ser manso e misericordioso quando você desejar fazer isso. Talvez isso demore muito tempo. Ou talvez isso nunca aconteça. Eu estou apenas te dando uma sugestão. Que tal você fazer isso mesmo sem vontade? Eu acho que já é uma evolução. Já é um caminho. Vamos para o próximo. Tiago 1,21. Se você quiser ir abrindo a Bíblia e marcando, eu acho que vão ser textos importantes para algum momento da sua vida você refletir e fortalecer isso. Tiago 1,21. Por isso, rejeitando toda imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Então, em um momento ele diz que a gente tem que agir com mansidão. Em outro momento ele diz que quem age para com a gente recebe essa ação com mansidão. Então eu preciso ser manso quando eu for agir para alguém, mas eu também preciso ser manso quando alguém estiver agindo para comigo. Então a mansidão é de uma forma e de outra. Aí vamos lá para o versículo, para Tiago 3,13. Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. O sábio é manso. Um sábio e entendido pode ser também identificado pela mansidão da sua sabedoria. Demonstrar ou praticar sabedoria com mansidão é um atributo de uma pessoa sábia. E o contrário é verdadeiro também. Nem mansidão, nem sabedoria. É uma pessoa ignorante. Infelizmente é isso que às vezes acontece com nós. Porque às vezes nós agimos assim, sem mansidão e sem sabedoria. Normalmente nessas ocasiões a gente se arrepende. Fica triste, poxa, errei, fui fazer isso. Hoje mesmo aconteceu isso comigo, encontrei com um amigo meu, falei uma coisa, desagradável. O Vitor estava do meu lado, ele foi mesmo, né, pai? Falei, poxa, não tem como isso. Né? Acontece. Mas e se a gente refletir e procurar melhorar? Não é para isso que nós estamos aqui? Vamos para frente, 1 Pedro 3,16. Tendo uma boa consciência para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom porte em Cristo. Irmãos, se toda perseguição que a gente passasse fosse por causa da nossa boa ação, da nossa boa consciência, estava maravilhoso. Porque a gente foi justo, porque a gente foi amoroso, porque a gente foi bondoso. E também pode ocorrer perseguições por isso. A pessoa quer ser justa, foi perseguida, ela quer ser bondosa, ela quer fazer o certo. Acontece. Mas a maioria das vezes que somos perseguidos não é por isso. É porque a gente fez justamente o contrário. É porque a gente foi mal, a gente foi injusto, a gente foi orgulhoso, a gente foi soberbo. Então o que Pedro está nos orientando é a gente ter uma boa consciência. Então é além da atitude. Mas a atitude é o primeiro passo. Depois a gente trabalha a consciência. Se você conseguir fazer as duas coisas juntas, está ótimo. Atitude e consciência junto. É um estágio final, né? Mas a gente inicia uma ação. Às vezes sem concordar, sem querer muito, mas entendendo que aquilo é o certo. E depois a gente vai mudando a consciência. 1 Coríntios 4:21. Coríntios 4:21. Que quereis? Irei ter convosco com vara ou com amor?
e espírito de mansidão. Em algumas situações, as pessoas achavam que Paulo era muito duro na hora de falar, né? Ou em momentos que ele escrevia suas cartas. Mas aqui ele está falando sobre o discípulo, o discipulador e o discípulo, né? O professor e o aluno. A gente pode corrigir alguém, ajudar alguém a se corrigir com a vara, com a dureza, com a ignorância. Mas a gente pode fazer isso com amor e com espírito de mansidão. Qual que você acha que vai ser melhor? Às vezes a gente pensa que a ignorância é melhor, né? A brutalidade, a dureza, gritando, falando alto. Mas a Bíblia tem um outro conselho para nós. Vai corrigir alguém? Corrige. Corrige com amor. Corrige com espírito de mansidão. Não deixe de fazer isso. Mas faça no tom certo, com as palavras certas, né? No momento certo. Isso serve muito para quem é pai, para quem é chefe, para quem é patrão, para quem é pastor. A gente precisa aprender a fazer isso. Corrigir, mas da forma correta, né? 1 Timóteo 6,11. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Tudo isso é frutos do Espírito. E quanto mais frutos do Espírito a gente tiver, menos carnalidade, menos mundanismo nós teremos. Porque eles são incompatíveis, né? Um choca com o outro. E por último agora, para a gente avançar, 2 Timóteo 2,25. Quando que a mansidão é manifestada, irmãos? A mansidão é manifestada não é no culto de domingo igual a esse, que ninguém está testando sua paciência. Não sei no caso da Mariana, né? Porque a Maria pode ser que dá uma testada na paciência, mas nós fora, ela está todo mundo em paz. Ninguém está perturbando ninguém. Aqui não é o momento para a gente testar a mansidão e a paciência. A mansidão e a paciência ela vai ser testada nos momentos que a gente se sente humilhado por alguém. No momento que alguém nos desrespeita. No momento que alguém nos afronta. No momento que nós nos sentimos expostos, humilhados publicamente. É ali que os frutos do Espírito, é ali que a maturidade age, irmãos. É nesses momentos difíceis. Quando no meio da rua lá alguém te xinga, alguém te humilha publicamente. Esses momentos são bons para a gente testar o grau da nossa humildade, da nossa mansidão e também o grau da nossa espiritualidade. Esses momentos são muito bons. 1 Timóteo 6,11. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Esse nós já lemos, não? É o mesmo? Mudou? Tá. Foge dessas coisas. Ah, tá. Vamos lá. 1 Timóteo 2,25. Isso. Agora sim, né? Tá. Vamos lá. 1 Timóteo 2,25. Instruindo com mansidão os que resistem. Aí como é que é mais difícil? Por que você instruir com mansidão quem só te ouve? Às vezes a pessoa nem maneia a cabeça, nem faz uma cara feia, nada. Está sorrindo para você. Você está instruindo. É bom, é maravilhoso. Você está ensinando e a pessoa está lá, feliz, sorrindo, alegre, está aprendendo. Mas nem sempre vai ser assim. E quando você está instruindo com mansidão, mas a pessoa está te resistindo, ela está te reprovando, ela está te condenando com ações, com palavras ou com gestos. E aí? É nessa hora. A ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade.
Então a recomendação é: instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. É no momento de provação, é no momento de dificuldade. E aí, para a gente ir para a conclusão aqui, ninguém se torna manso, irmãos, do dia para a noite. É um processo de dias, semanas, meses e anos, desejando e treinando todo dia para a gente melhorar. É um processo difícil, mas é um processo de quem quer ser salvo, de quem quer ser espiritual, de quem quer parecer com Cristo, né? Estamos dispostos a começar esse processo, irmãos? Ou já começamos? Pode ser que a gente já começou. Não, já tem analisado há algum tempo que o comportamento tem que mudar isso, tem que mudar aquilo. Mas qual é a área da nossa vida que a gente não quer mudar? Porque tem áreas da nossa vida, ou a gente muda ou a gente morre. E pode morrer fisicamente e espiritualmente, né? E para finalizar, vou ler o último texto aqui. Senão nós vamos ficar muito tempo, eu não quero que vocês fiquem cansados. O último, Romanos 2, 23. Eu teria mais uns 10 versículos para a gente ler, mas ele quis escrever muito. Então vou deixar esse aqui como último. Romanos 2, 23. Tu que te glorias na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei. Esse texto me chamou a atenção, porque como pode uma pessoa que se orgulha da lei de Deus, ao mesmo tempo que ela se orgulha da lei de Deus, ela é uma vergonha para Deus? É contraditório isso. E aí o texto mais na frente, eu vou ter que ler alguns textos sim, para a gente entender como que uma pessoa que se gloria da lei é uma vergonha para Deus, é uma desonra para Deus. Então o primeiro ponto é, às vezes nós amamos a Bíblia, ou pelo menos temos admiração à Bíblia, às leis de Deus, mas podemos estar sendo uma vergonha para Deus, uma desonra para Deus. Em que situação isso pode acontecer? Vamos ver o versículo 24. Porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Próximo. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa se tu guardares a lei. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Próximo. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? O que ele está dizendo? Existia uma prática do judeu de ser circuncidado, mas era uma prática importante desde que ele guardasse a lei. Porque se o incircunciso guardar a lei, ele é mais importante do que ser circuncidado e não guardar. Porque circuncisão é uma prática cultural. Ela tinha que vir junto com guardar a lei. Era uma prática de quem estava disposto a guardar a lei. Mas uma vez que a pessoa não queria guardar a lei, a incircuncisão não valeria para nada. Próximo. E a incircuncisão, que por natureza o é, se cumpre a lei. Não te julgará porventura ti, que pela letra e circuncisão és transgressor da lei? O que a Bíblia está nos dizendo? Eles vão finalizar no 28. Porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão o que é exteriormente na carne. Mais um. Mas é judeu o que é no interior, e circuncisão o que é do coração, no espírito, não na lei, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. O que Paulo estava dizendo? Por que alguns que amavam a lei eram uma vergonha para Deus? Porque apesar de amar a lei, eles não praticavam.
A gente pode andar com a Bíblia debaixo do braço, a gente pode falar da Bíblia, a gente pode vir para a igreja, a gente pode dizer que é cristão. Mas se a gente não cumprir o que a Bíblia está dizendo, nós somos uma vergonha para Deus. O mundo não é vergonha para Deus porque eles não andam com a Bíblia e nem admiram os ensinamentos da Bíblia. Mas nós que admiramos, se a gente não praticar, irmãos, a gente é uma vergonha para Deus. Nos tornamos uma vergonha para Deus. E normalmente quando o mundo, as pessoas do mundo nos condenam porque a gente não está praticando a lei que a gente defende. Então, para a gente encerrar, não vamos nos tornar uma vergonha para Deus, andando com a Bíblia, cantando louvores, dizendo que somos cristãos, mas não obedecendo a lei de Deus, não obedecendo os princípios de Deus. Vamos deixar gradativamente, de sermos carnais, meninos em Cristo, e nos tornando espirituais, através das práticas e dos comportamentos. Vamos ficar de pé? Vamos pedir para Deus nos ajudar nisso, meus irmãos. Pai querido, Pai Santo, obrigado pela tua palavra. Obrigado por esses ensinamentos, Senhor. Obrigado por tudo que nós meditamos e falamos. Pai, nos ajuda a nos tornarmos pessoas espirituais, pessoas maduras. Nos ajuda a vencer, Senhor, todas as práticas que nos tornam carnais e imaturos na fé. Meu Deus, nos ajuda a sermos motivo de alegria para o Senhor. Que a tua palavra não seja apenas mensurada nos nossos lábios, proferida pelos nossos lábios, mas que a tua palavra seja vivida pelas nossas ações, para que não sejamos uma vergonha, Senhor, para ti. Nos ajuda, Pai, nesse processo de amadurecimento e de crescimento, nos dá força naquilo que temos dificuldade, ajuda no nosso temperamento, nas nossas emoções, nos nossos impulsos. Ajuda, Senhor, a dominarmos, Senhor. Ajuda, Senhor, a nós trabalharmos, Senhor, as nossas emoções, os nossos impulsos e desejos, para sermos cristãos maduros e espirituais, em nome de Jesus. Amém. Pai, leva a cada um de nós a tua santa paz. Guarda a nossa casa, a nossa família. Abençoa os nossos lares. Abençoa a nossa semana, Senhor. Nos ajuda nos momentos de dificuldade, Pai, a demonstrarmos a nossa humildade, a nossa mansidão. Pai, leva cada um de nós em paz, em segurança, nos dando a semana abençoada, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, não somente agora, mas para todos sempre. Que todos digam amém. Deus abençoe a todos. Vamos tomar um chazinho.